eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Está falando de Jesus, amém, irmão? E a palavra vai testificar isso quando lá no Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É a mesma coisa aqui. E no 14 lá, no 1,14, vai falar: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, cheio de graça, vimos a sua glória, a glória a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória, cheia de graça e de verdade, é que nós vimos e tocamos na palavra da vida. A vida foi manifestada, amém? E vimos, e ouvimos, amém? Isso aqui é a substância, né? Substância do Evangelho, porque é aqui que é o poder de Deus para a salvação. Jesus é o Deus em carne na terra, amém? E vimos a sua glória. Então, em nome de Jesus, o que nós aprendemos? Só há salvação em Cristo, só há salvação em Jesus. E os apóstolos, eles viram, ouviu a glória estava em quê? Nas atitudes de Jesus. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, algo diferente. Cada palavra de Jesus, cada atitude, eles conseguiram enxergar a glória do Pai ali. Amém? Algo diferente. Então, isso é a base. Isso aqui, quando é revelado com o ser humano, é ele contemplar algo sobre-humano. Quando é anunciado quem? Jesus. Quando a gente passa a conhecer Jesus, veja bem, não é um conhecimento, por isso que a Bíblia afirma, cada palavra o peso é eterno. O peso da palavra é eterno, não é superficial, por isso que o superficial não consegue atingir. Tem que ser o peso da eternidade. É um amor eterno, é uma paz eterna, que não tem fim. Amém? Então, se eu ficar enxergando Jesus fraquinho, lá na cruz, para morrer por mim só, ficar só revelando isso, ele morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, é muito pequeno. Eles não estão falando que viu a glória, a vida sendo manifestada lá na cruz assim. Não, ele agindo, a doutrina dele cheia de santidade, cheia de pureza, uma vida sobre-humana na terra, algo estranho nesse mundo. Eles viram, amém? Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, só ele, o unigênito, único, cheio de graça e de verdade, amém? Chamou a atenção Jesus, chamou, amém? E louvado seja o Senhor Jesus por isso. E a Bíblia é bem clara, nas ações, nos milagres, nos conselhos, na doutrina, ele falar um negócio daquele, qual é o homem que vai falar isso? Cheio de, que nós aprendemos de manhã, que o Senhor me ensina, então tem que passar. Se nós formos infiéis nas coisas alheias, qual é o homem que vai falar isso?
se nós formos infiéis nas coisas alheias, quem vai dar que é de vocês? Não vai. Isso é uma mensagem completamente fora desse mundo, falando que o que nós temos não é nosso aqui na terra, mas falando que o que ele dá é. Amém? Isso é loucura. Para viver com ele tem que negar a si mesmo, isso é loucura. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Esses ensinamentos, negar a si mesmo, o mundo prega totalmente diferente. O mundo, o sistema diz que nós somos autossuficientes, nós somos guerreiros, mas a Bíblia, Jesus vem, não somos nada. Amém? Essa é a verdade. E eles contemplaram isso. E a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, olha, o Deus encarnado, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e andou entre nós. Isso é uma loucura. Deus na terra andando com o povo. Isso é uma loucura. E vimos algo diferente, chamava a atenção. Foi esse poder sobre-humano, a glória foi o poder de, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é sobre-humano, nós vimos o poder dele, a glória, tocamos da palavra da vida e anunciamos ela. Qual é o quê? A vida eterna, Jesus. Então, o centro do culto, o centro da nossa vida, tem que ser Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E os apóstolos, esse é o fundamento do cristianismo, do evangelho, é a força do evangelho, é a substância, é o poder do evangelho, está aqui. Da forma como ele nasceu, de forma sobre-humana, gerado no ventre de Maria, só pelo Espírito Santo. Amém? Já começa o nascimento de forma milagrosa. Aí com 12 anos ensinando lá no templo. Sensacional, Jesus. Então é ele que tem que ser anunciado. Ele é o centro das atenções. Amém? Amém ou não amém? Então, em todos os conceitos, cada palavra ministrada por ele, que o João está falando, nós vimos, tocamos na palavra da vida, Jesus, vimos a sua glória. Então, em nome de Jesus, o evangelho verdadeiro sendo anunciado, é para isso, para nós enxergarmos, para tu ver a mentirada que está por aí. O evangelho pregado é para os irmãos, pela fé, enxergar Jesus. A fé me faz enxergar Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então, os discípulos, a Bíblia afirma que eles tiveram contato pessoal com Jesus. Graças a Deus, isso tudo. Então, o quê? São pessoas carnais antes, pessoas que não tinham Deus, que revela o que aconteceu na vida deles depois que eles tocaram na palavra da vida. Amém? Então eu posso, um testemunho dos apóstolos, que ninguém ia viver como eles viveram por causa de uma mentira. Ninguém, pô. Eles defenderam essa verdade, só João que morreu velho. O resto, todos foram assassinados por essa verdade. Amém? Que maravilha! Então, em nome de Jesus, onde o Espírito Santo está, é isso, irmão. Acontece isso na vida de qualquer um. Quando crê em Jesus, como diz as Escrituras. Jesus, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, então tudo que está revelado de Jesus, eu tenho que crer. E primeiro eu tenho que fazer a pessoa, que é o Espírito Santo, ele leva as pessoas a Cristo, apresenta Cristo, mais ninguém. Não apresenta Elias, Moisés, nada disso. Apresenta Jesus. O espírito do erro, que quer me levar para as outras partes, para criar questões, ficar discutindo. Mas se eu quero ser salvo, só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Me leva para Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, os apóstolos tiveram contato com ele,
e depois começaram a anunciar. Amém? Para revelar essa verdade, a garantia. Dá para acreditar no Evangelho. Por causa desses homens que foram, a Bíblia diz, Jesus falou assim, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, testificará de mim. Aí ele diz, vocês também. Amém? Testificará de mim. Só que morreu na cruz? Claro que não. Testificará de mim, ele vai anunciar a minha glória, o meu poder, a majestade, a santidade na doutrina, pura, sem mancha, sem ruga, limpinha. Amém? Em João 15, diz isso. Louvado seja Deus. No 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede, que vem de quem? Que procede do Pai, testificará de mim. Amém? Porque não é o Espírito que hoje age nas igrejas? É o Espírito. A Bíblia está falando aqui que é. O Espírito ia vir para a terra para testificar de Jesus. Amém? Aí no 27, e vós também testificareis, pois, por quê? Estivestes comigo desde o princípio. Amém? Amém ou não amém? Então é o Espírito da verdade que vem do Pai. Então, testemunho o quê? Que ele vai testemunhar? Jesus Cristo. Mais ninguém. Então, em nome de Jesus, presta atenção. Se isso é verdade, e eles falaram, ó, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Amém? Então, veja bem, a mensagem do Evangelho é para gerar fé, para tu enxergar Jesus, a glória dele. Aí o que tu vê, se tu vê a glória dele e os ensinamentos dele, o que tu vai fazer? O que vimos e ouvimos, isso eu anuncio. Funciona assim. Se eu ver a glória dele nas Sagradas Escrituras, e o que eu ouço, eu anuncio. Porque é anunciar a salvação dele. Os apóstolos falaram isso. E essa mensagem é para isso, para a gente enxergar Jesus, a glória dele, escutar o ensinamento dele e anunciar. Quem não anuncia, não ouviu nada, e nem está enxergando ainda nada. Os ouvidos ainda estão tapados, os olhos ainda estão tapados, estão cegos. Mas ele disse, eu vim para que os cegos vejam. O milagre, aqueles milagres literal, o surdo passou a escutar, o cego passou a enxergar. Com Jesus, o surdo passa a ouvir, e o que era cego passa a ver a glória futura, o amor de Jesus na cruz. Amém? Então, a Bíblia, nós lemos em Atos, diz que Silas, Pedro, diante do Sinédrio, uma cura espetacular, e eles, para de anunciar esse nome. Pedro diz, impossível deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Não tem como. Uma força sobre-humana dentro deles. Tinha que anunciar o que nós vimos e ouvimos, não tem como ficar calado. Amém? Porque entra um amor sobre-humano dentro da nossa alma, que nos impulsiona a falar. Pode começar a falar até com defeito? Pode, mas vai ser notório querer falar. Aí é que vem o Espírito Santo fazendo aquela obra linda, lapidando, para dar mais frutos. Mas quer falar, não tem medo de nada. Eles estavam diante do Sinédrio podendo morrer. Julgais a vós mesmos. Julgai vocês, julga aí.
é certo escutar vocês ou a Deus? Não podemos calar, não podemos esconder o que nós vimos e ouvimos. Assim é para todos nós. E Deus está dando oportunidade. O tempo está próximo. Só está aumentando as coisas que está revelado na Bíblia. Só está piorando. E eu estou estudando em casa, quero afirmar para os irmãos, estou estudando em casa e tem algo dentro do meu coração dizendo assim, fala que o tempo está próximo. Temos que anunciar, falar isso aqui. Quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado na terra para salvar a humanidade. O que nós aprendemos, quando eu li isso, estudei, o Espírito Santo me levou, já tem um tempo atrás que ele me revelou isso, eu fiz assim, tu não pode ser infiel com o que não é teu. Não é teu. Nada é nosso nessa terra. Leva. E olha que Jó falou isso lá atrás. Nu. Eu vim com o quê? Aí Jó já falou isso lá atrás, vou voltar com o quê? Aí ele já falou lá, nada é nosso. Agora tem algo que ele falou assim, o que eu dei na cruz é de vocês. O ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não consome, é de vocês, ninguém toca. Então eu vou deixar o que não é meu, eu vou me apegar ao que é meu. Aí a Bíblia diz, se já ressuscitou com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima, não na da terra. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, é isso mesmo? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, tem que ter uma vida em abundância, porque Jesus veio para isso, viu? Não morreu só na cruz, ressuscitou e ganhou uma nova vida, conquistou uma nova vida para nós. Sem pecado, se fez pecado por nós. Ele não era pecador, se fez pecado por nós. O pecado, ele era a oferta do pecado. Pagou a dívida. Amém? Por nós, lá na cruz. Mas foi para a cruz, ressuscitou. E a Bíblia diz que ele subiu para cumprir tudo em todos. Tudo o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e até em abundância. Estou subindo para que isso ocorra. Porque vocês não vão conseguir, mas estou enviando o Consolador que vai vir da parte do Pai, que eu enviarei. O Consolador. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, aí é um temor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar cheio de gratidão a Ele. Andar com aquele pensamento vigilante, sóbrio, para não pecar contra Ele. Desenvolver a salvação com temor e tremor é com todo o cuidado para não trair Ele. Crescer na graça e no conhecimento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, olha o que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar. Então, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, ele é o que? Diante de Deus, ele é o que melhor do que eu? Do que vocês? É melhor? Ele deixou isso bem claro, o apóstolo Paulo. Eu não estava lá em Jerusalém, não, quando começou a igreja lá. Mas eu estou aqui para anunciar para vocês que nenhum deles era melhor do que eu. Porque o mesmo Deus que deu autoridade a Pedro para pregar o evangelho, me deu também para pregar entre os gentios. Isso é espetacular, porque ele não faz acepção de pessoas. Não tem negócio de melhor do que o outro. O dedo é igual o braço, é o meu corpo. Amém? Então não é para um, é para todos, para que todos nós venhamos a chegar à unidade da fé. A estatura de varão perfeito. É para todos. Amém?
Amém? Então o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar assim no capítulo 2 Coríntios 5. Olha o 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, primeiramente eu tenho que saber o temor que eu devo ao Senhor. Quem sabe aqui? Não é brincadeira. Amém? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, olha o que ele faz: persuadimos os homens à fé. Amém? O que eu tenho que fazer? Se eu sei do temor que eu devo ao Senhor, levar a humanidade à fé, para ter comunhão com o Pai. Amém? Levar a igreja a conhecer mais Jesus, por causa do temor que eu devo ao Senhor. O que ele diz? Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Amém? Isso aqui ele falou preocupado, presta atenção, o temor que se deve ao Senhor. Não posso ficar calado, porque ele tem me revelado, e o que eu vejo aqui, a glória dele, eu tenho que anunciar. Amém? Isso aos homens, amor ao próximo. Não dá para ficar calado se eu estou vendo uma alma indo para o inferno. Como é que alguém está indo para o inferno, eu não falo nada e fico ali naquele espírito festivo, feito coisa que não está acontecendo nada? O Espírito Santo não prega isso, o Espírito Santo fala. O temor que se deve ao Senhor não para. Eu olho para uma alma e quero levar ela para Jesus. 14. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, qual o propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se isso é uma realidade, eu quero levar os outros à salvação. Amém? Amém ou não amém? E isso vai revelar o quê? Como nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, continua na morte. Dá uma olhada aí, se a igreja está anunciando o que viu e ouviu. A distância do verdadeiro evangelho que as pessoas estão. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, que caia por terra isso de nossos corações. É um só corpo, uma só fé. Tu vê a divisão que se encontra, onde Cristo está nisso. A igreja de Laodiceia está reinando. Não precisamos mais de nada. E Jesus do lado de fora. Que não, isso no geral, mas quem está escutando essa palavra somos nós. Nós estamos escutando a verdade, graças a Deus. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, essa tem que ser uma realidade de nossas vidas. Aí, lá em 1 João, continua. Louvado seja Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Propósito. Para quê? Também tenhais comunhão conosco. Esse é o propósito. Amém? E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Anunciamos com um propósito, para trazer para a comunhão com Deus. Persuadimos os homens à fé para ter comunhão com o Pai, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Viu o propósito? Quem tem comunhão com o Pai e com o Filho, e viu e ouviu a glória dele, e passou a ter comunhão com ele, o Espírito Santo trabalha na alma com um propósito, agora teme a Deus, e vai persuadir os homens à fé, serem salvos também, vai falar para a igreja ter mais fé e ter mais comunhão uns com os outros. Quem está pregando isso? Quem está vivendo isso? Olha a distância. Para quê? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A alegria se cumpra na alma. Olha que obra espetacular.
Essa tem que ser a realidade. O que eu vejo agora com os olhos da fé e o que eu escuto, eu passo adiante. Com o propósito, eu quero salvar as almas que estão perdidas. Nada mais nesse mundo importa. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É o que está escrito. Tudo morto nesse mundo. O mundo está crucificado, morto para mim. Não tem nada mais que me agrada, nada mais que me prende. E eu estou crucificado para o mundo. O mundo não consegue enxergar nada de bom em mim, mais como amigo dele. Que seja essa a realidade de nossas vidas. O tempo está próximo. A qualquer momento, o paletó de gaveta vai abraçar a gente. Amém? Aí vai lá, botar lá, o corpo está ali. Mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente bem vendo o corpo indo para onde? Lá para a terra. Mas Jesus falou, não está ali, está comigo. Esse corpo velho que vai se acabando, amém? Eu tenho que tratar dele aqui para a glória dele. Mas tem um corpo que vai ficar melhor, glorificado, amém? Então é certo, o paletó, aquele, vamos entrar onde é? Na terra é onde? Na gaveta. Quer ir para onde? Na gaveta, o corpo na gaveta e na terra é certo. É certo. Pode acreditar. Quem já viu aqui? Já viram isso, vocês? Já viram? Mas tem uma coisa que eu ainda não vi. Aí ele trouxe a fé para a gente ver. As leves e momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. E quem se alimenta de mim, não conhece a morte. Não morrerá. Amém? Não está ligado ao sentimento. Sentimento? Prestou atenção? Está ligado ao sentimento. Nossas emoções. Existe o medo por causa do homem interior. Mas o ser divino que veio habitar aqui, diz aqui para o homem invisível, escuta, aí no homem invisível, se tu morrer comigo, se tu passar dessa vida comigo, tu não morre. Aí o meu sentimento, eu fui sarado, o homem invisível diz assim, vou ficar vivo. Não é o meu cabelo que responde, é o homem invisível que não vai morrer, não vai para aquela gaveta. Não vai para aquela terra, vai ser só a capa. O homem ideal sobe. Essa é a verdade. Amém? Porque foram lá pegar esse senhor lá no túmulo. Olha a glória. Ó, não está lá não. Aí depois os discípulos viram, a Bíblia diz, no final do livro de Lucas, que eles foram lá conversando, e está Jesus subindo. Está Jesus subindo, ó. A gente viu, já vimos, subiu avião, subiu balão, mas subiu um homem. Por que vocês estão assim? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, há de voltar. Amém? Então, em nome, não tenha medo. Tenho falado isso para muitas pessoas. Fala o que Jesus mandou. Viva o que Ele, reconheça que tu é o que Ele disse que tu é. Então, em nome de Jesus, outra coisa verdade que está me dominando é: seja o que Deus falou que tu é. Ele disse que eu sou uma nova criatura. Então, eu tenho que viver como uma nova criatura. Se eu não viver como uma nova criatura, eu não estou de acordo com a palavra dele. Então, ele disse, eu sou santo, falou que eu sou santo. Seja santo, porque ele é, e falou que eu sou. Aí os homens dizem que ninguém vai chegar, tenta mudar isso. Mas em nome de Jesus, quem vai julgar essa palavra? Ele falou que os dele são santos.
Que seja assim em nome de Jesus. Por que fala, viu aqui a resposta? Então, para uns que não entendem, muitos não entendem isso, mas quando tu vê alguém que só sai Jesus, a verdade de Jesus, só está sendo revelada assim. Isso aqui que nós aprendemos. Não dá para ficar calado, não dá para esconder o que eu estou vendo e ouvindo. É só por isso. É porque o Espírito Santo não deixa. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Quem viu a glória dele e ouviu os ensinamentos dele, não tem como ficar calado. Mesmo diante de algo que pode perder a vida, que não perde. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.